Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Crônica Rubro-Negra. E aí pessoal, vou fazer uma pergunta logo de cara para vocês. E se tivesse quebrado o tornozelo do Filipe Luís? O que você acharia? Deixa aqui embaixo nos seus comentários. Você achou que era falta para cartão amarelo? Falta para cartão vermelho? O que você achou? Bom, de cara vou logo deixar minha opinião aqui. Por quê? Porque só se fala em arbitragem. A gente vai falar disso e de outras coisas aqui nesse pré-jogo, nesse pós-jogo, perdão, rapidinho, só para não deixar passar batido. Eu teria expulsado o Rodinei. Porque você olha na imagem, o tornozelo do Filipe Luís poderia estar hoje quebrado. E se tivesse quebrado o tornozelo do Filipe Luís, sabe o que ia acontecer, pessoal? Imagina o seguinte, você vê aquela imagem do Rodinei entrando no Filipe Luís. Se o Filipe Luís entra, os médicos entram no campo e constatam que o tornozelo do Filipe Luís está quebrado, não haveria um torcedor hoje, de nenhum lugar, dizendo que o Rodinei não merecia o cartão vermelho, que merecia o cartão amarelo. Então, fica uma coisa assim, não, é cartão amarelo, não era nem para expulsão. Isso é um absurdo. Você olha a perna do Rodinei, ela em nenhum momento ela recua a perna. Ele recua a perna. Ele vai direto, ele é um atabalhoado, eu não acredito que ele fez de maldade. Ele é um atabalhoado, ele vai com a perna toda esticada, ele não recolhe a perna. Ele poderia ter quebrado o tornozelo do Filipe Luís. De modo que, em função desta análise que acabaram de fazer agora, eu acho que ele deveria sim e foi corretamente expulso. Agora, eu não quero ficar no lugar comum, isto é, defendendo foi expulsão ou não foi expulsão, porque isso já está todo mundo fazendo, inclusive colorados, torcedores os quais da instituição que eu respeito, uma instituição gloriosa, grande do nosso país, estão chorando muito. Então assim, pessoal, esse é um lugar comum. Eu quero fugir do lugar comum. Quero perguntar a vocês, quero conversar com vocês aqui sobre uma possível mudança nos critérios de marcação de faltas, cartões amarelos, cartões vermelhos. Porque veja, não se tem critério na arbitragem brasileira. Já acharam um monte de lance, o Klaus expulsa de um jeito, expulsa de outro. Então assim, tem lance, você pode ficar catando lance. Eu vi torcedor do Flamengo e torcedores colorados e outros lembrando de lances antigos e até mais recentes para se defender. Tanto o Internacional, o torcedor colorado acharam vídeos que eram favoráveis para si e torcedores flamenguistas também acharam vídeos que favoreciam a sua visão, isto é, a sua análise de que foi para expulsão ou não. Então assim, esse é um lugar comum, não quero ficar no lugar comum, já está todo mundo fazendo isso. Eu quero discutir o seguinte, a arbitragem brasileira é uma porcaria. Você duvida disso? Você concorda com isso? Você discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo. A arbitragem brasileira, para mim, é uma porcaria e não tem critério e continua, como sempre, altamente subjetiva. De modo que falar em critério em arbitragem brasileira, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. Agora, contudo, eu venho aqui, eu tenho que emitir minha opinião. Eu achei que foi para expulsão. Porque eu olho aquele lance e eu vi dizendo, em câmera lenta fica tudo feio. Não. Em jogada rápida mesmo, no tempo normal do vídeo, poderia ter quebrado o tornozelo do Filipe Luís. E se tivesse quebrado, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Dixon Arroyo, aquele jogo que ele dá um carrinho por trás e quebra o tornozelo do Diego Ribas. Eu lembro que nem amarelo o jogador levou. Um absurdo, um crime. E no outro dia, ou no mesmo dia, a imprensa mostrando aquele lance, o Diego com o tornozelo quebrado, não houve uma pessoa que foi louca de dizer que não era para ser expulsão todos, depois o cara tinha que ser expulso. Por quê? Não só pelo carrinho por trás, um carrinho altamente perigoso,
pondo em risco, como agora gostam de dizer os analistas, a integridade física do jogador e quebra o tornozelo do Diego. Aí eu pergunto pra você, e se tivesse quebrado o tornozelo do Filipe Luís? Aí isso aqui que ia acontecer? Estariam todos dizendo, inclusive torcedores colorados, de fato, tinha que expulsar. De modo que a análise não é assim, da entrada em si, mas do que aconteceu. Quebrou, tipo assim, quebrou o tornozelo? Não, então não expulsa. Se quebrasse o tornozelo, não, aí expulsa. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. O Filipe Luís só não teve o tornozelo quebrado por muito pouco. É questão ali de segundos, senão ele teria quebrado o tornozelo. Então assim, eu acho que a gente tem que discutir os critérios, acabar no máximo com a subjetividade que existe no futebol, no que se refere à arbitragem. Mas, olha, venceu o melhor time, isto é, o Flamengo, venceu o time que traz esperança de melhor futebol e perdeu o Internacional. O time internacional, não a instituição internacional a qual eu respeito, instituição essa gloriosa, time grande e glorioso do nosso Brasil, do nosso campeonato brasileiro, vamos dizer assim, do nosso futebol. E perde o futebol feio, a retranca, o atraso, vence, vamos dizer, aquele que pelo menos em sua pretensão, porque o Flamengo ainda não é nem de longe aquilo que foi 19, mas vence o futebol que pretende fazer o melhor jogo, que tem as intenções de jogar bonito e que investe pesadamente para isso e que faz investimentos altamente audaciosos e até mesmo perigosos na sua folha salarial. Então assim, pessoal, de modo que eu acho o placar absolutamente justo, expulsão correta. E o que está vendo é uma análise passional, futebol é paixão. O torcedor vai ver o lado dele mesmo, eu não vou nem criticar o torcedor. Critico isto sim, pessoas que se julgam, que são jornalistas que deveriam ter um pingo de responsabilidade em instarem torcedores rubro-negros e colorados uns contra os outros. E teve gente que fez isso. Essas torcidas até então, até o dia de ontem, duas torcidas que não tem problema. A partir de agora elas terão problema. A torcida do Internacional com a do Flamengo, elas não vão se dar, vamos dizer assim, eu não sei se isso pode mudar, mas criou-se um clima horrível entre essas torcidas. Agora mais um problema de torcidas no nosso futebol, como se já não fosse bastante as guerras locais, estaduais que existem entre os clubes, agora mais um problema interestadual incitado, instigado e patrocinado, vamos dizer assim, por gente que deveria ter um pingo de responsabilidade e vão em lives dizer impropérios absurdos, acusações levianas, mesmo com relação vamos dizer, ao jogo que ocorrera ontem, numa entrada absurda do atabalhoado, que eu não acredito, veja, que ele fez de maldade, não. O Rodinei, ele não é um jogador maldoso, ele só é um atabalhoado, ele pode fazer uma bobeira a qualquer momento, e ele fez ontem, uma entrada com a perna reta, ele não tira a perna, e poderia ter quebrado o tornozelo do Filipe Luís. Veja, pessoal, eu gosto de falar do jogo, mas infelizmente só se fala nisso, ninguém tá falando do jogo. De modo que eu achei o jogo, é o seguinte, o jogo que o Flamengo fez deu pra conta do Chape. Não foi uma grande partida, mais uma vez o Flamengo fez uma partida abaixo. Gostei do jogo contra o Vasco, foi um jogo ali, ganhou com tranquilidade, também pudera, né? O Vasco tá rebaixado. Aí depois veio o jogo com o Corinthians, o Flamengo fica flertando ali com o empate contra o Corinthians. Agora contra o Internacional, um time um pouco mais forte, também não gostei muito. Teve uns jogadores, os jogadores se doaram, entraram, mas assim, não foi uma partida brilhante. Coloquei na capa para mim o Arrascaeta, o melhor jogador. Este jogador é o jogador 10 do Flamengo, é o Arrascaeta. Ele deveria vestir a camisa 10, não o Diego, que está com
camisa 10. Era o Arrascaeta. O 10 é o 10 que veste a 14, é o Arrascaeta. Se me perguntasse, defina o Arrascaeta em uma palavra, eu o definiria como letal. Ele é um jogador letal. Eu ouço às vezes torcedores e comentaristas dizendo, o Arrascaeta ele é um cara assim que... Até o Rogério Ceni, esse retranqueiro, ele é um jogador que não tem muita pegada e tudo mais. Eu vejo torcedores falando isso. Pois é, esse jogador é um jogador letal, é um jogador com um tapa ele mete um gol e com mais um tapa ele bota o Gabigol na cara do gol. Este é o Arrascaeta, esse cara joga demais, de modo que eu acho que a torcida precisava rever os seus conceitos sobre certos jogadores do Flamengo. Cito aqui outro, o Everton Ribeiro. Conquanto não tenha feito uma partida exuberante, ele vem melhorando aos poucos seu futebol. Escondeu a bola ontem, jogou uma partida razoável. Claro, morreu no jogo quando Rogério Ceni... Veja, olha pessoal, eu vou declinar aqui de tecer comentários sobre o treinador Rogério Ceni, porque, veja, vocês não vão me convencer mais sobre o Rogério Ceni. Eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos, 11 anos. Ele pode vir a ser 5 anos, ele pode ser um baita técnico. Hoje eu acho que ele está abaixo, ele não tem competência para assumir o clube e da grandeza do Flamengo e com a folha salarial ousada, vamos dizer assim, do Flamengo, os investimentos perigosos, aliás, como disse, que o Flamengo faz, eu não acho, mas só para não deixar passar, ele tira o Isla, que não vem fazendo boas partidas, é verdade, mas uma coisa é você tirar o Isla e botar o Mateuzinho, outra coisa é você tirar o Isla, botar o Pedro em campo e botar o Everton Ribeiro de ala. Então o Rogério Ceni é o tipo de treinador que ele, com uma substituição, ele já fez isso, não é a primeira vez que ele faz isso, ele já fez isso outras vezes. Com uma substituição, com uma mudança, ele consegue perder 2 posições no jogo, dentro da partida, com um jogador a mais. Se você, torcedor rubro-negro, está apostando no Rogério Ceni, ainda que ele vença o título dentro do Morumbi, que seria emblemático, se você aposta nesse treinador para os novos projetos que virão adiante, se você aposta nele, eu respeito a sua opinião, porque aqui, como eu disse, aqui você é livre, você tem direito de deixar aqui a sua ideia, se expressar livremente, e você aqui não terá o seu direito violado. Agora eu quero dizer uma coisa para você, eu discordo veementemente de sua opinião, mas aqui é isso, você também pode discordar da minha. De modo que só para não deixar passar, não tenho muito o que dizer do Rogério, abro mão, um treinador que está ainda de fase de aprendizado, vamos por assim dizer, né? Então pessoal, é isso, vence o futebol, vence o Flamengo e agora só dependemos de 1 jogo para sagrarmos octacampeões brasileiro, não é isso? Quero pedir o seu like, a sua inscrição, compartilhamento aí nas redes, que sobretudo, isso para mim é o mais importante, como sempre digo, que você comente aqui embaixo, o que você achou? Era para expulsão, não era? Gostou do jogo? Escreve aqui embaixo, porque aqui você é livre e você não será censurado, ok? Um abraço e até a próxima!